Pessoal, sem muita enrolação, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caso do cão Orelha, que para quem não sabe, esse caso repercutiu aí nas últimas semanas, o cãozinho que foi assassinado por 4 jovens, brutalmente assassinado na real, né? Não tem muito o que falar, a gente vai ler um pouquinho sobre o caso, no final eu vou dizer um pouquinho a minha visão sobre esse caso, sobre os meninos, sobre os pais dos meninos e a justiça brasileira, tá? A gente vai ler um pouquinho a matéria que saiu no G1 e vamos dar seguimento ao vídeo. Idoso e dócil. Quem era a Orelha? Cão comunitário morto após agressões em Santa Catarina. Suspeitos são adolescentes. Orelha era um dos cães que se tornaram um mascote da Praia Brava, em Florianópolis. O animal foi encontrado dia 15 de janeiro agonizando por moradores, mas acabou sendo submetido à eutanásia, que é uma injeção letal que deram no animalzinho. O cachorro comunitário Orelha, de cerca de 10 anos, morto após ser agredido na Praia Brava, no norte de Florianópolis, é lembrado pelos moradores da região como dócil e brincalhão, segundo a médica veterinária Fernanda Oliveira. A Polícia Civil identificou pelo menos 4 jovens suspeitos de participação nas agressões e, na manhã desta segunda-feira, dia 26, cumpre mandato de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Orelha era um dos cães que se tornaram mascotes da Praia Brava. A região conta com 3 casinhas destinadas aos animais comunitários e o cachorro convivia diariamente com moradores e com outros cães do bairro. O cachorro foi encontrado no dia 15 de janeiro agonizando por moradores. Nossa, cara, como eles repetem. Meu Deus. Que levaram a uma clínica veterinária. Ao G1, a médica veterinária contou que a Orelha era sinônimo de alegria e que fazia parte de sua rotina com frequência. Segundo ela, o cachorro era extremamente dócil e brincalhão, além de fazer sucesso com os turistas. Abre aspas. Cada vez que alguém falava com ele em tom mais fino ou fazia menção de fazer carinho, ele abaixava as orelhas, abanava o rabo e ia se deitando até ganhar carinho na barriga. Ele era muito amado. Até os turistas já o conheciam. Um cachorrinho de 10 anos que mal faria alguém. Fecha aspas. A profissional explicou ainda que não havia um único responsável pelos custos, mas que Orelha nunca ficou sem atendimento médico. Ela tinha liberdade para fazer protocolos de vermifugação, vacinas e consultas sempre que necessário, e os moradores passavam depois para acertar os valores. Ou seja, era um cãozinho de comunidade, né? Era cuidado ali pelo pessoal. Ele tinha uma casinha também que o pessoal passava e dava comida. A Associação de Moradores da Praia Brava destacou o papel afetivo do animal e informou que a Orelha se tornou um símbolo simples, mas muito querido. A entidade também divulgou uma nota lamentando o ocorrido. Abre aspas. Orelha fazia parte do cotidiano do bairro há muitos anos e era cuidado espontaneamente pela comunidade, tornando-se um símbolo simples, porém muito querido, da convivência e da relação de cuidado que muitos mantêm com o espaço e com os animais que aqui vivem. Fecha aspas. Desde a morte o caso tem mobilizado moradores da Praia Brava, no norte de Florianópolis, a Organização de Proteção Animal, celebridades e autoridades públicas em Santa Catarina. E aqui tem uma foto do pessoal fazendo protesto, eu vou colocar aqui na tela para vocês. E no sábado do dia 17, moradores de Praia Brava realizaram uma primeira mobilização pública. Neste último sábado, dia 24, um novo protesto reuniu dezenas de pessoas na região, tá? Aí eles falam sobre o protesto. Onde vivia o cão Orelha? Ele tinha cerca de 10 anos, ele tinha cuidados, né? Abrigo e atendimento feitos pela comunidade. A polícia recebeu a denúncia no dia 16 e apura suspeita de participação dos adolescentes. Tem até vídeo que já saiu. Encontrado com ferimentos graves, precisou passar por eutanásia. Eu não vou ficar nas minúcias dos ferimentos, porque é uma parada
que realmente causa muita essa vontade de vingança, digamos assim. Eu não quero causar essa sensação que muitos já têm de vingança, tá? Eu vou tentar ser o mais racional possível, embora seja difícil, e tentar analisar o caso aí de acordo com um pouco conhecimento que eu tenho sobre ciência, um pouco de psicologia, para tentar, sei lá, cara, sei lá. É uma parada que me deixa triste, né? Eu tô triste também desde ontem, me aprofundando dentro do caso, revoltado também, porque a gente tem uma sensação de que o caso pode não dar em nada. E isso acaba revoltando, né? Antes dos adolescentes matarem esse cachorro, na tentativa de fazer alguma coisa contra cachorros, primeiro eles tentaram degolar um cão. E aí acaba batendo com a questão do Orelha ser dócil e não ter resistido. Porque eles tentaram degolar um cão e aí não conseguiram, porque presumo eu que o cão, sei lá, resistiu de alguma forma, né? Depois eles tentaram afogar outro cão. E um desses dois aí, entre afogamento e degolação que eles tentaram, era o tal do cão caramelo. Eu não sei se de fato esse caramelo era o cão que eles tentaram afogar ou degolar, mas sobreviveu. Mas e aí eles fizeram essa questão aí com orelha. Dias depois, entre o dia 15 e hoje, dia 28, pelo que eu vi, os parentes de um dos meninos estão tentando coagir algumas pessoas que têm ali maiores, digamos que maiores pistas sobre o caso. Teve uma situação aí de ameaça contra alguém, a mão armada, ou seja, o parente de um desses meninos tem ameaçado aí pessoas, ameaçou a mão armada. Teve revista da polícia, se eu não me engano, na casa de algum dos parentes dos adolescentes, pais, não sei, tá? Tô tentando ser o máximo cuidadoso com aquilo que eu tenho, com o que eu estudei. Acharam droga na casa de um dos parentes e, pelo que eu vi, um ou dois deles tinha viagem marcada para os Estados Unidos e eles foram. E o que reforçam duas teses que eu tô pensando desde ontem, tá? Se a viagem estava marcada, como pais normais, digamos assim, chocados com tamanha atrocidade feita pelos adolescentes, eles deveriam ter cancelado a viagem. A segunda tese é a seguinte: se eles não tinham uma viagem marcada e marcaram após isso, o que acredito que a primeira tese é a mais palpável, pelo que eu vi aqui, eles já tinham essa viagem marcada, que deveria ter cancelado, o menino devia estar aqui, os pais, no mundo ideal, deveriam estar colaborando com a justiça, porque de acordo com dados científicos, até sobre quadros psicopatológicos que mostram que um dos indícios de uma pessoa poder se tornar um psicopata futuramente é o fato dele ter essa ânsia de sacrificar animais, de matar animais, quando mais novo. Isso mostra com que tem alguma coisa de errado dentro do cérebro desse ser humano. E os pais tinham que colaborar, até porque a pena para menores de idade, e todos eles eram menores de idade, é de 3 anos de internação. Pelo que eu tô vendo, cara, não tem nada de positivo, nem nos meninos, em termos de notícia sobre punição. Nem nos meninos, nem nos parentes.
e nem na justiça. Muito provavelmente, esse caso ocorreu e Robert Sapolsky fala dentro desse livro que as nossas ações, um segundo antes, ela tem, digamos que, influência neurobiológica. As nossas ações, segundos e minutos antes, têm relação com a nossa fisiologia. Horas e dias antes, tem relação com testosterona, com realmente o que acontece dentro da gente. Mas, enfim, jogando para esse lado mais externo da parada, o nosso comportamento, ele tem probabilidade de se repetir, eu já falei isso no canal, ele tem probabilidade de se repetir ou se anular, digamos assim, de acordo com o reforço que a gente recebe. Se a gente tem um comportamento ruim e que, de certa forma, o nosso cérebro interprete que esse comportamento foi reforçado tanto por pais quanto por, digamos ali no ambiente do adolescente, os pares, que são pessoas da idade dele, se esse comportamento ele é reforçado de alguma forma, ele tende a se repetir, o que tende a piorar depois. Então aqui, se esses adolescentes chegaram ao ponto de ter um comportamento hediondo, totalmente... Eu não sei nem a palavra para poder justificar isso, mas um comportamento tão violento. E eu não vou falar o que eles fizeram ali exatamente, e provavelmente depois desse vídeo você vai pesquisar, ou você já sabe o que aconteceu, mas se eles tiveram esse comportamento tão violento a ponto de matar um cachorro que, muito provavelmente, pelos relatos da sociedade em volta, chegou perto deles com uma carinha tão fofa e abanando o rabinho, comportamentos semelhantes e até menos graves, obviamente, no passado foram reforçados para que esse comportamento fosse feito. E olha só como é que o que eu tô falando aqui com vocês bate agora, porque eles viajaram, dois deles, né, ou um deles, não sei, viajaram para os Estados Unidos, os pais estão, ou parentes, não sei, mas está tendo coazão, ou seja, eles estão tentando de alguma forma, até porque eles têm influência, pelo que entendi, a nível econômico, alguns dos parentes, dos pais, dos adolescentes, têm grana, tá? Parece que uma juíza que tinha relação de amizade com um dos pais, ela se retirou do caso. Enfim, esses pingos mostram que alguns comportamentos do passado desses adolescentes foram reforçados até pelos próprios parentes, tá? O que acaba linkando com alguns estudos que mostram que no Brasil níveis altos de impunidade institucional estão associados com maiores desafios de controle criminal. Ou seja, os países que... Deixa eu reformular. Quanto mais sensação de impunidade um criminoso tem com qualquer crime que ele comete, probabilisticamente ele tende a cometer novamente e os níveis de violência no país tendem a subir de acordo com essa sensação de impunidade. Ou seja, de acordo com isso, de acordo com o desenrolar do caso, de acordo com a justiça e de acordo com a importância da repercussão, muitos influencers têm postado aí na internet, né? O caso repercutiu bastante aí nos últimos 3 dias. Isso também tem muita importância no desenrolar do caso. Por quê? O caso pode não dar em nada,
por conta da influência dos parentes, por conta das condições financeiras dos parentes dos adolescentes e dos adolescentes, mas também pode dar em muita coisa justamente por conta dessa repercussão que tem gerado aí nas redes sociais, tá? Só que algo que parece bem unânime é essa sensação que nós temos de que pode não dar em nada, de acordo com a justiça que a gente tem, de acordo com essa sensação de impunidade que o Brasil causa em nós, esse grande talento que eles têm de nos causar essa sensação única, o que acaba, enfim, digamos que nos broxando de alguma forma, tá? Espero eu que deem alguma coisa, tá? Não vou ficar falando o nome de ninguém, de adolescente nenhum. Eu sei que esse sentimento de, sabe, do ser humano tem de vingança tá acontecendo, né, em muita gente, mas, cara, não vai resolver nada. Pelo contrário, né, algumas pessoas estão, digamos que, divulgando perfis de adolescentes que não tinha nada a ver com o caso, e eles estão sofrendo hate, ameaças na internet. Então, enfim, a pessoa tenta ajudar de alguma forma com esse grande sentimento, mas acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, o que a gente pode fazer é tentar divulgar o caso de alguma forma para que a justiça faça o devido trabalho. Ok? É isso.